Olá, meu nome é Davi. Mais uma vez, nós encontramos aqui e queremos meditar com os irmãos, com os ouvintes, com as pessoas que nos escutam e nos assistem por este canal do YouTube, uma palavra que se encontra hoje no livro de Apocalipse. Ela nos é apresentada a revelação de Jesus Cristo que Deus deu a João na ilha de Patmos, para mostrar às pessoas as coisas que brevemente hão de acontecer. É futurista, é profética, e uma das passagens que nos chama muito a atenção é quando nós vemos este profeta dizendo que teve uma revelação de Jesus Cristo, uma visão de Cristo Jesus. E vamos dar uma olhada, porque ela nos apresenta esta visão de Jesus glorificado no livro de Apocalipse, capítulo 1, e versículo 9 até o versículo, vamos ler até o 20, para nós termos uma noção do que ele quer transmitir para nós. Diz assim, a visão de Jesus glorificado. No versículo 9, diz assim, começa, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito, diz no versículo 10, no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, que são a igreja de Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E no versículo 12 ele diz, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés, de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça, no versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancas, como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão, reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. No versículo 17 ele diz, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, não temas, eu sou o primeiro
e o último. No versículo 18 ele continua e diz assim: e o que vive? Fui morto, mas eis estou aqui, vivo para todo o sempre. Amém. E continuando ele disse, e tenho as chaves da morte e do inferno. No versículo 19, ele dava as instruções ao apóstolo, dizendo, escreve as coisas que tem visto, inclusive esta visão, e as que são, e as que hão, de que depois destas hão de acontecer. No versículo 20, ele continua dizendo, o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Lindo de entender, lindo de ler, lindo de entender. Capítulo 1 do livro de Apocalipse, que nós lemos a visão de Jesus glorificado, versículo 9 até o versículo 20. Alguém pode dizer assim, mas este é o Jesus que nós queremos? Este é o Jesus que nós temos que pensar quando oramos? Este é o Jesus que devemos pensar quando buscamos de todo o nosso coração e podemos imaginá-lo como sendo assim a visão do Cristo glorificado? A palavra do Senhor é bem correta e concreta. Esta é uma visão que ele teve. E de Cristo glorificado. De que ele estava aonde estava, cuidando dos seus anjos. Cuidando dos seus castiçais de ouro. Das suas lâmpadas. Daqueles que ouvem a voz de Deus e as cumprem. Assim ele chama o anjo da igreja que está em tal lugar. Anjo é aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre. São os mensageiros de Deus. Aqueles que ouvem a palavra, a mensagem de Deus, ou de Cristo, e vêm entregar. E vêm cumpri-la. E ele dizia, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele da visão glorificada. Quando ele dizia ao anjo da igreja, nós podemos pensar que ele estava dizendo ao pastor, estava dizendo ao profeta, estava dizendo ao anjo que espiritualmente trabalha em cima da igreja, influenciando. No versículo de cada um das cartas, das 7 cartas que ele dizia ao anjo da igreja, escreve, ele diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá nos céus, quem ouve a palavra do Senhor são os anjos. E se alguém aqui na terra ouve a palavra do Senhor e a cumpre, também é considerado anjo do Senhor. Não importa se é o pastor, se é o profeta, se é a igreja em si, se é o mais humilde que esteja lá dentro da igreja sendo desprezado por todos porque se acha que conhece a palavra de Deus e quer corrigir os que estão errados quando ele ouve a palavra do Senhor e quer transmitir para as pessoas. E procura viver na verdade do Senhor. Anjo do Senhor. Recebeu a mensagem, cumpre, transmite, faz ela prosperar, porque esta é a vontade do Senhor. Porque no livro de Salmos está escrito, anjo é aquele que ouve a palavra do Senhor e a cumpre. Ah, mas é o pastor.
Não sei. Mas Deus sabe que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aquele que vencer, aquele que vencer, o Senhor dá uma promessa dizendo, lhe concederei que tal e tal coisa venha acontecer, porque eu assim o tenho prometido. Aquele anjo do Senhor, que tiver ouvido para ouvir, ouça. E aquele anjo do Senhor, que ouviu essas palavras e venceu, vai receber uma recompensa do Senhor. Anjo do Senhor. Esta visão que o apóstolo teve, João, nos mostra Jesus de uma maneira assim glorificada. Ele tem um corpo diferente. Porque conforme João viu, ele transmitiu para nós. A sabedoria naquele tempo era tão grande que hoje nós não entenderíamos se ele dissesse Jesus é assim, assim e dessa maneira. Ele disse, olha, o cabelo do Senhor Jesus é branco como a lã branca. Os olhos são como fogo, tocha de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda. Seus pés são reluzentes como latão, como se fosse polido e refinado na refinaria. A sua voz é como o som de muitas águas. Ele transmitia isso para nós. Ele não tinha como explicar. Não tinha como lhe dizer as magnificências do Senhor, as coisas sublimes, enormes, que ele dizia trazer para nós agora neste tempo. Como você entenderia esta palavra agora? Somente pelo Espírito de Deus, se você tiver condições de encontrar-se com Deus, de adorar a Deus, de ser um verdadeiro adorador a Deus, você vai entender as palavras do profeta do Apocalipse que dizia, eu vi Jesus desta maneira. Eu virei-me para ver quem falava comigo e olhando vi 7 castiçais de ouro. No versículo 20 diz que as 7 castiçais são as 7 igrejas que estão na Ásia. O Senhor pegou 7 exemplos de ministérios, para que no futuro de hoje, tanto no passado, como no presente, como no futuro, elas serão um exemplo de cada modelo de pessoas que o Senhor quer transmitir a sua mensagem. Olha, eu sei de todas as coisas que vocês fazem. Eu sei das vossas lutas, das vossas perseveranças, das vossas, como é que se diz assim, perseguições, sois perseguidos, que vocês têm convivido no meio do trono de Satanás e conseguem viver e não negam o meu nome. E o Senhor disse para eles todas as coisas boas que eles faziam. Mas em todas elas o Senhor disse que eles tinham algo que ele não gostava. As pessoas não tinham algo que Deus não gostava. Ao anjo da igreja que estava ali, o Senhor agora anunciava. No primeiro versículo ele diz, tenho porém contra ti. E depois disse assim, conheço as tuas obras, conheço tudo de você. O Senhor conhece os cristãos. O Senhor conhece o caminho do justo. O caminho do ímpio, ele perecerá. Para o Senhor não importa o caminho do ímpio agora. Agora, quando ele aparece a João avisando as 7 igrejas da Ásia, ele traz uma mensagem de conforto. Eu sei o que tu estás passando. Também tem uma parte, uma igreja que o Senhor diz assim, eu sei que tu pensas que tu é rico, mas és pobre, miserável, cego e nu. Arrepende-te, pois, quanto não em breve virei a ti, e se tu não mudares, retirarei o teu castiçal. O Senhor Jesus passeava no meio dos castiçais. Ele trabalhava, ele continua trabalhando até hoje. Ele diz, o meu pai trabalha até hoje, eu também. Cuidando os anjos da sua igreja. Aqueles que ouvem e obedecem. Os que ouvem e não obedecem não são anjos. Para o Senhor, não. Mas se alguém ouvir a voz e cumprir, esse será considerado um anjo, porque os anjos são os filhos de Deus, mensageiros do Senhor. Eles vêm para trazer uma mensagem de boa nova para a nossa vida, para transformar, para mudar. João viu e o transmitiu para nós. Eu vi o Senhor desta maneira. Era tão
inefável. Era uma maneira tão difícil de explicar o que era aquilo. Mas ele viu. E ele disse assim, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E ele tinha uma túnica tão bonita, que ia até os seus pés. E no seu peito, na altura do seu peito, um cinto de ouro. Vamos ver que parte da igreja nós nos encontramos. Nós conhecemos agora a visão glorificada de Cristo. Cada parte desta, seu cabelo, seu cinto, sua vestidura, seus pés, seus olhos, seu rosto, sua palavra, a espada na boca, tudo tem um significado. E nós temos que buscar esse significado. E nós só conseguimos isso pela presença do Espírito de Deus em nossa vida. Vamos buscar, irmãos. Vamos conhecer. Vamos buscar conhecer a Deus. Vamos prosseguir nisso. Porque prosseguindo, nós tiramos de nosso coração, de nossa mente, de nosso pensar, qualquer coisa que nos afaste de Deus. Qualquer. Porque o Senhor está cuidando dos seus anjos. Está cuidando dos seus filhos. Está cuidando das suas igrejas. Está botando óleo nos castiçais, nas lâmpadas. Porque as lâmpadas são aqueles que estão acesos e produzindo incenso, queimando incenso para o Senhor. Vós sois a luz do mundo. Vós sois como lâmpadas. Vós sois a luz do mundo. As vossas orações são incensos que sobem aos céus. E vós sois a igreja. Cada um de nós somos a igreja. Quando nós nos reunimos no templo do Senhor, nós temos a igreja reunida. E fizemos parte da igreja universal. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Este eu no meio deles é a palavra. E ela não está só ela está no meio deles, porque ninguém é dono da palavra. Ninguém é dono do Senhor. Ele é nosso dono. Nós temos ele como nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós devemos obedecê-lo. Então ele diz, escreve às igrejas. E se esta igreja, o anjo desta igreja, ouvir e cumprir, ele terá uma promessa. E um galardão. Mas tem que se arrepender. Tem que mudar. Tem que transformar, tem que filtrar, tem que se separar do joio. O trigo e o joio são diferentes. Um tem fruto e o outro não tem. Um tem pompa e corpo, o outro não tem. O trigo, ele produz frutos e é depois massacrado para produzir pão, para virar um pó, para alimentar outros. O joio não. O joio não faz nada, ele simplesmente vai para o fogo, ele é palha. Ele não tem nada, parece que é, mas não é. Então, no meio do trigo, no meio do joio, no meio do trigo há o joio. E no meio do joio há o trigo. E esse trigo é aquele que o Senhor diz ao anjo da igreja. Se você ouvir a voz de Deus, você vai produzir frutos. Se não ouvir, vai receber castigo. A visão de Cristo glorificado nos traz muito ensinamento. Porque nós vemos Cristo ali glorificado. O Senhor disse que quando Ele vier arrebatar a sua igreja, o nosso corpo será transformado em corpo de glória, um corpo que não é o nosso corpo agora. A coroa de glória que o Senhor nos promete é esta: sermos transformados em glória, para sermos semelhantes a Deus, para sermos semelhantes ao Altíssimo. E então ali veremos a Deus, ali veremos a Cristo como Ele realmente é, e seremos como Ele, disse o Senhor. Não sabemos como, mas Deus sabe. E para que saber? Se quando formos, saberemos. E a vida é tão curta que ela ainda vai nos levar até Ele muito rápido. Será como um abrir e fechar de olhos. Fique com esta palavra em nome de Jesus, para a meditação. Para entendermos esta palavra, nós vamos ter que estudá-la. E eu convido você para que estude ela
Alguma dúvida que você esteve aqui? Procura conhecer, procura teu pastor, procura livros espirituais, procura outras Bíblias de estudo, procura enciclopédias, procura a buscar a Deus em oração e pedir para Ele: Senhor, eu não quero ser confundido por ninguém, eu quero conhecer a Tua Palavra e quero ensinar a outros também. Eu quero ser como um anjo, que quando o Senhor ordenar alguém, dizer, escreve para fulano de tal em tal igreja, e aquele que ouvir obedeça, este receberá de Deus um galardão. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.